Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que foi publicado na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar um gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Se a ministra Carmen Lúcia e o ministro Zanin, que ainda não votaram, tiverem ouvido atentamente a aula magistral de devido processo legal, de Constituição, de Código Penal, de decisões do Supremo, do ministro Luiz Fux, se não estiverem anestesiados, se estiverem com a sensatez funcionando, a lógica, o raciocínio, sem emoções, votarão como ele. Não sei, né? Mas... E aí dá uma reviravolta, né? Porque ele mostrou que não encontrou prova alguma para condenar Bolsonaro, não encontrou prova alguma para condenar o ministro Almir Garnier, né? Condenou, mas pelo fato de ter recebido dinheiro do general que entregou para ele o Mauro Cid, né? Só por isso. E certamente, né, eu estou gravando, mas já imaginando que ele vai liberar também o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e principalmente o general Heleno, né? Mas, enfim, foi uma aula magistral. Ele praticamente ensinou o que é ser um juiz de carreira com vocação para juiz. Porque o ministro relator Moraes tem vocação para ser acusador, Ministério Público. Ele um caso inédito no direito mundial, né? Ele é ao mesmo tempo vítima, ele é carcereiro, ele é investigador, ele é acusador, principalmente acusador, e ele é julgador, né? E o ministro Dino, que é o outro juiz de carreira, juiz federal, mas ele parou logo a carreira dele por causa da política. Ele entrou na política, foi ser líder sindical, né? E depois político. Ele quer defender a causa dele, que é a causa da esquerda marxista, leninista, né? O ministro Fux não, é juiz de carreira, né? Tem uma grande experiência, passou pelas instâncias outras superiores, foi subindo até chegar ao Supremo e deu uma aula, eu anotei aqui, né? Ele começou dizendo que o processo devia ser todo nulo, porque não é o juiz natural, né? Devia estar tudo na primeira instância, fora o deputado Ramagem, né? Não existe abolição violenta sem armas, né? Golpe sem armas, não existe a organização criminosa se não há um histórico daquelas mesmas gentes se reunirem, não houve golpe de Estado porque não era para trocar governo, né? Não houve crime porque não entrou no processo de execução, só cogitação, se é que se cogitou mesmo. Então, derrubou tudo, né? Ele foi um marco, né? Agora, eu queria aproveitar também, né, o juiz Moraes, que autorizou Bolsonaro a sair da prisão domiciliar para ir para o hospital tratar de lesões dermatológicas, e o Chega, que é a segunda força no parlamento português, propôs agora, essa semana, que Moraes seja impedido de entrar em Portugal por causa de agressões aos direitos humanos, né? Aliás, o ministro Fux falou do Pacto de Direitos Humanos de San José da Costa Rica, né, que o Brasil assinou. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte também, por maioria, declarou o ministro Alexandre de Moraes como persona non grata no município de Belo Horizonte,
Ou seja, ele não é bem-vindo em Belo Horizonte. Claro que o PT e o PSOL, os vereadores do PT e o PSOL votaram contra, mas foram votos vencidos, né? E uma outra questão que eu queria lembrar aqui, né? Se fala muito, não, temos que combater o discurso de ódio, mas o ódio na prática está vindo de outro lugar, né? Eu vi na rede social o ódio jogado contra o ministro Fux, inclusive por parte de jornalistas da mídia que eu acho que estão anestesiados, porque não prestaram atenção na argumentação do ministro Fux. Devem estar anestesiados. Ou, né, sentindo cheiro de patrocínio, alguma coisa assim, ou de ideologia, né, partidária e tal. Mas eu queria registrar aqui também o que aconteceu na Universidade de Utah, e foi o ódio de esquerdistas que queriam impedi-lo de falar. O Charlie Kirk, né, que é de direita, um influenciador nos Estados Unidos, que apoia Trump, mas ele foi assim mesmo à universidade e levou um tiro no pescoço que furou a carótida e ele morreu. Tem mulher, 31 anos, mulher e 2 filhinhos. Esse é o ódio que enfiou uma faca em Bolsonaro, que deu um tiro e só pegou na orelha do Trump, né? Esse é o ódio. Mas, enfim, vamos continuar atentos. De Brasília, Alexandre Garcia.